foi minha escola. E agora também opero VT, nos programas ao vivo da noite. Estou muito feliz aqui na Ubra TV e parabéns pelos 5 anos. A invasão dos heróis japoneses não para na Ubra TV. Agora, quem chega para juntar-se ao time é Ultraman. Com seus superpoderes, ele é capaz de combater as terríveis forças do mal, lideradas pelo seu maior inimigo, Baltan. Puxa, é o Ultraman! Ultraman veio nos ajudar. Ele é muito mais que super. Ele é Ultraman. Todas as sextas às 10h20 na Ubra TV. Olá, bom dia. Está começando o Toque de Vida de domingo. Hoje trazemos um compacto do belo momento de culto a Deus realizado ao vivo na Capela Universitária no domingo, 25 de outubro de 2009. Uma celebração pelos 104 anos da Comunidade Evangélica Luterana São Paulo, a CELSP, mantenedora da Ubra, e também pela Reforma Luterana. Os 8 pastores da comunidade presentes, 120 cantores, 80 instrumentistas, mais de 600 pessoas na Capela Universitária. Um momento que emocionou milhares de pessoas e você confere agora em um compacto de 60 minutos do que foi essa celebração. Acompanhe conosco a partir de agora. É uma alegria ter cada um que está nos assistindo através da Ubra TV. É um prazer estar na sua casa, dividindo o Evangelho, a palavra cristã, que tanto motivou pessoas até hoje, que também motive a sua vida. Nós vamos seguir o nosso programa de culto, que vocês receberam na entrada, no ponto número 3, onde diz invocação. Convido vocês a que fiquem de pé. Em nome do Pai, que por graça e bondade nos prometeu e enviou o seu Filho amado. Em nome do Filho, que nos revelou o grande amor do Pai. Em nome do Espírito Santo, que pela Escritura Sagrada chama a todos à fé no Filho, conduzindo-os ao Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqui estamos. Amém. Estimados irmãos no Senhor, na carta de Paulo aos Efésios está escrito: todos nós vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Em outras palavras, estávamos afastados de Deus e éramos pecadores. Pela graça, Deus nos enviou o Salvador e nos deu conhecimento dele através das Escrituras. E mediante a fé, nos tornamos filhos de Deus. O pecado, no entanto, continua fazendo parte da nossa rotina diária e sempre fará até a nossa morte. Isto nos traria condenação. Mas o Pai nos ama e quer perdoar a todos que reconhecem a sua indignidade e buscam a sua graça. Portanto, falemos em conjunto a nossa confissão. Os pecados que cometemos contra ti e o próximo, por pensamentos, palavras, ações e omissões, reconhecemos que somos indignos de sermos chamados teus filhos. Porém, por meio da fé em Cristo, temos plena confiança no teu amor. Por isso, perdoa-nos. O Deus de toda a graça teve compaixão de nós. E a todos os arrependidos que creem nesta graça salvadora, Ele perdoa, restaura a esperança e dá poder para se tornarem filhos de Deus, concedendo-lhes o Espírito Santo.
Portanto, vai em paz. Perdoados estão os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queiram sentar? Acompanhamos a canção Vim para Adorar-te. Convido a comunidade a colocar-se em pé. E você que está em casa, quiser também tomar sua Bíblia em mãos, pode abrir no Salmo 46 e acompanhar conosco. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam, e os montes tremam violentamente. Deus vive nessa cidade, e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado.
O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós vamos falar com o nosso Deus em oração. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, abençoa sempre o teu povo. Conserva-o firme em tua graça e verdade. Preserva e protege das investidas do inimigo a tua palavra pura entre nós. Pois somente pelas Escrituras Sagradas temos o conhecimento da tua verdade. Por Jesus Cristo, o único Salvador e Mediador. Amém. Leitura do Santo Evangelho, que serve como base para a mensagem de hoje, especialmente escolhido para este dia em que estamos comemorando o Dia da Reforma, também aniversário de nossa comunidade. Está em João, capítulo 8, versículos 31 até o 36. Especialmente você que nos acompanha aí de casa, João, capítulo 8, versículos 31 a 36. Onde lemos: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Nós queremos neste momento confessar a nossa fé no nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E para tal nós, na maioria dos cultos, às vezes utilizamos o credo apostólico. O credo apostólico, ele é o símbolo da nossa fé cristã. Ele resume a nossa fé no Deus Pai Criador, o Deus Filho, o Redentor, e o Deus Espírito Santo, aquele que nos leva à fé, que nos coloca dentro da santidade. Por isso nós nos colocamos de pé e confessamos com as nossas palavras, no credo apostólico, a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
Deus, como estamos fazendo nesse momento, é uma das mais saudáveis e terapêuticas atividades que o ser humano pode fazer na sua vida. E o mundo de hoje, muito enfermo, em diversas dimensões, precisa ouvir isso. É um privilégio podermos louvar ao único Senhor do universo e de nossas vidas. Que Deus esteja conosco no falar e ouvir a sua palavra nesse momento festivo, de celebração e de gratidão ao nosso Deus. O texto é o que foi lido, João 8, 31 a 36, em que Jesus fala da verdade e da liberdade. O justo viverá por fé, disse Lutero, ao lembrar Paulo, que está lembrando Abacuque, muito tempo antes de Jesus ter nascido. Abacuque já disse, e Paulo repetiu, e Lutero repetiu para o mundo no século XVI: o justo viverá por fé. O resto é o resto. Essa é a grande revolução. Essa é a grande mudança e transformação causada pela reforma de 1517. Mas, chegando perto do nosso texto, Jesus está se confrontando, está dialogando, está num momento de tensão com as lideranças religiosas da época. Aliás, é bom lembrar que quem levou Jesus à morte não foram os ateus, foram os religiosos. E ele está ali naquele cenário de afirmar a sua missão e a sua identidade, e está dialogando e se confrontando violentamente com os fariseus. Por sinal, essa semana, ao presidente da República referir-se às traições e às mazelas da política, e aos pactos e às alianças, ele se referiu a Judas, e disse que se Jesus pudesse, até faria um acordo com ele, se necessário fosse. E o bispo da CNBB respondeu prontamente: não é bem assim, meu caro. Porque Jesus, quando teve que enfrentar e confrontar e não fazer alianças, não o fez com os fariseus. Não se dobrou diante dos acordos e das conveniências. E os fariseus são exemplo. E esse cenário de João 8, que existe um momento que Jesus diz claramente diante do seu povo e liderança religiosa quem ele é. E ele radicaliza e rompe, ele diz: eu sou a mensagem, eu sou a verdade. E a verdade não é um conceito, um ensino, uma doutrina. Sim, também é. Mas a verdade é uma pessoa, e eu encarno essa verdade, eu encarno essa revelação, eu encarno essa boa nova. Bem, hoje à noite temos dois temas: o significado da reforma e o aniversário de 104 anos da CELSP. Uma congregação que tem história, tem desafios e compromissos como poucas ou talvez nenhuma tenha no cenário luterano, por ser a mantenedora de uma universidade que quer, através do ensino e educação, deixar uma marca em território brasileiro. Pois é, 31 de outubro de 1517. Não é, no entanto, essa data o aniversário da nossa igreja, ou da ISLB, ou de outras igrejas. 31 de outubro de 1517 é o dia da reforma da igreja cristã. Portanto, luteranos não são donos proprietários dessa herança e desse tesouro. É aniversário, sim, da restauração da única igreja santa, igreja que é universal, isto é, católica, isto é, não tem fronteiras, não tem limites, não tem raça, cor, posição econômica. Essa é a dimensão da verdadeira
catolicidade, da universalidade do Evangelho que existe na mensagem de Cristo. Não temos a posse exclusiva ou domínio exclusivo sobre a verdade que liberta. Não somos os donos, os proprietários. Aliás, às vezes não somos tão bons mordomos desse tesouro que Deus colocou em nosso meio. Portanto, o dia 31 de outubro é um marco ecumênico, no bom sentido da palavra, no sentido mais profundo e sério, pois é a data na qual todas as igrejas cristãs celebram a restauração do Evangelho de Cristo. Antes, o perdão era vendido, era comprado, em ofensa direta ao que ensina a Bíblia e o Evangelho. Lutero queria só uma coisa, só uma: queria ser cristão e nada mais. Evangélicos, luteranos, não creem em Martinho Lutero, mas em Jesus Cristo. Ninguém foi e ninguém será batizado em nome de Lutero, mas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mas afinal, quem é Lutero? Em primeiro lugar, é um grande pecador. Ele disse: se o mundo soubesse o que passa na minha cabeça, o que tem aqui dentro, os pensamentos, não me daria a honra que me dá. Aliás, quando começaram a chamar esse movimento do qual ele foi o precursor de luteranos, ele ficou bravo, explodiu. Eu não dei a minha vida por ninguém. Mas esse grande pecador, como Paulo também disse, eu tenho vontade de fazer o bem, mas não consigo. É um homem que tinha um contato, uma relação consigo mesmo e percebia o pecado dentro de si. Como Paulo disse, o bem que quero fazer não faço, mas o mal eu faço. Esse grande pecador é também o grande faxineiro da igreja cristã. Ele queria e fez a limpeza. Faxineiro, sim, esse foi o seu papel. Mas não só isso, pecador, faxineiro, mas foi um evangelista e o apóstolo. Por que evangelista e apóstolo? Porque ele se preocupou que a mensagem do amor de Deus chegasse de todas as maneiras. E se hoje Lutero estivesse fazendo uma reforma no século 21, estaria usando os meios que nós temos hoje, como temos a televisão e os demais meios que são fantásticos instrumentos da divulgação do Evangelho. Portanto, não é suficiente ter a verdade, mas é preciso estar na verdade. Não basta ter a verdade nos conceitos intelectuais ou nos meus modos de admirar doutrinas. Eu preciso estar na verdade, preciso estar na compreensão e na visão de que eu sou salvo pela fé, pela graça, pelo favor de Deus. Por isso, o justo viverá por fé. Estar na verdade é procurar viver o amor. E a reforma é um grito em favor da libertação de gaiolas religiosas. É a derrota aparente do homem tentando escravizar o seu semelhante através de conceitos humanos. E o Evangelho nos ensina, nos lembra que na cruz Deus nos encontra em nossa obscuridade e nos abraça, aceita e nos liberta das prisões que os homens constroem. E nos aceita incondicionalmente, se identificando conosco, sofrendo a nossa dor, carregando a nossa miséria e atraindo, não obrigando, não impondo, atraindo para si as pessoas para uma relação de amor. O Evangelho é convite, é a atração de um Deus que ama, não é uma imposição. Somos convidados a ficarmos aos pés da cruz, não aos pés da glória, mas aos pés da cruz, porque Ele foi o servo sofredor,
fraco, humilde, sofredor, pagador de nossas culpas. E Deus entra na nossa obscuridade do mundo, desmascara os poderes diabólicos e através de sua morte e ressurreição nos dá a verdadeira liberdade. E assim, em meio à dor, à vulnerabilidade humana, vivemos já agora o futuro que já começou. Ainda não chegamos lá, mas estamos a caminho do futuro, pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E nele podemos ter a confiança. E nós estamos hoje festejando 104 anos de uma comunidade. Uma comunidade de fé. Uma comunidade que tem uma história. Uma comunidade que oferece 4 dimensões para que nós, nesse mundo tão marcado por tantas coisas que nos confundem, uma comunidade que tem 4 dimensões fundamentais na sua atividade. Primeiro, uma comunidade de fé é um lugar onde se adora, onde se adora e se encontra a sua identidade. Ou dizendo de uma maneira mais geográfica e física, no deserto da vida, uma congregação cristã é um oásis. E redescobrir a realidade de uma comunidade cristã é talvez um dos desafios de nossos tempos. A melhor e mais completa comunidade de ajuda nesse mundo é uma congregação cristã. É o povo ministrando com o pastor, não o pastor para o povo, mas com o pastor e entrando nesse mundo e sendo sal, luz e fermento. Uma comunidade de fé é uma fonte de ajuda para todos os tipos de necessidade. Gostava de lembrar que uma comunidade de fé, como a nossa que hoje está de festa, acompanha o ser humano desde o ventre da mãe até o momento do sepultamento. Quando um congregado, um irmão, está começando a celebrar a vida, está no ventre de uma mãe, os irmãos e as irmãs já oram. Mas essa comunidade de adoração é também um lugar em que eu deixo diante do altar os meus pedaços, os meus cacos, as minhas fragilidades, e onde eu relaciono a minha história com a história da salvação que aqui é proclamada. Uma comunidade de fé é também uma comunidade de comunhão. E em tempos como os nossos, crianças, jovens, casais, não podem ficar sozinhos. Eu poderia abrir aqui as estatísticas, dizer o quanto esse homem da era das massas e das comunicações fáceis está sedento por comunhão verdadeira. Essa comunidade de adoração e de comunhão, de apoio de irmãos, é também uma comunidade de cura. Isto é, onde um cuida do outro. E tem muita gente nas comunidades que não tem muito estudo, mas tem doutorado em vida, tem ouvidos para ouvir, no mundo que está pagando caro para que às vezes seja ouvido. Uma comunidade que cura, como fazem mundialmente os alcoólatras anônimos, e não são cristãos, não têm sigla religiosa, mas se ajudam mutuamente na fragilidade e na fraqueza. Se eles se ajudam, quanto mais tem potencialidade uma congregação cristã de se ajudar, movidos pelo amor de Cristo. E por último, uma comunidade cristã é uma comunidade que tem uma missão, uma tarefa de testemunho nesse mundo. Cada um na comunidade tem um chamado, cada um tem uma vocação. Um tem para falar, o outro para ouvir, o outro para tocar um instrumento, o outro para dirigir, enfim, é um conjunto de pessoas com dons diferentes, em que um tem uma função específica, pastor, mas é mais um entre os que querem todos
cumprir o seu chamado como filhos de Deus. E nós, como comunidade, temos uma função de acolher, mas também uma função profética, de apontar para os erros que existem e sermos coerentes para que as nossas vidas e nossas palavras falem bem alto. Falamos com Deus em oração. Senhor bom Deus e Pai, a comunidade evangélica luterana São Paulo está em festa. São 104 anos de bênçãos derramadas sobre este trabalho, a proclamação do Teu Evangelho nesta cidade e região. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas oportunidades, pelos desafios, mas especialmente por teres mantido entre nós a palavra pura e clara das Sagradas Escrituras, bem como os santos sacramentos, batismo e santa ceia. Senhor bondoso Deus, a nossa súplica, o nosso pedido
é que continues a nos abençoar no futuro. Que a tua mão protetora e graciosa esteja sobre este trabalho. Que o anunciar e proclamar da mensagem da salvação pela fé em Cristo, a verdade que liberta, continue sendo espalhada para a felicidade de muitas pessoas. Seja isso através de cada local de culto onde esta comunidade atua, seja através das unidades de ensino espalhadas pelo Brasil, através do serviço de saúde, seja pela mídia, enfim, em tantas oportunidades e tantas portas abertas que por tua misericórdia nos tens concedido. Senhor bondoso Deus, dá-nos sempre pastores fiéis e dedicados, liderança comprometida com a causa do teu reino e um povo consagrado que te ame acima de todas as coisas e que demonstre este amor no seu relacionamento com o próximo, refletindo a sua fé a todos que vivem ao seu redor. Bom Deus e Pai, que também em meio às turbulências e dificuldades, a causa do teu evangelho possa prevalecer sempre, para que o teu desejo, que é a salvação de todas as pessoas, possa continuar sendo perseguido e alcançado. Abençoa, Senhor, nossos cultos, nossos grupos de estudo bíblico, nossos departamentos, as atividades das comissões, nossos corais e grupos de música, nossas crianças, jovens, casais, leigos, servas e idosos. Olha com misericórdia sobre a nossa Ulbra e todos os seus desafios. Querido e bondoso Deus, abençoa a nossa igreja luterana, no Brasil e no mundo inteiro, para que a verdade que liberta possa sempre continuar sendo proclamada, com a verdade de que somos salvos somente pela graça, e esta graça, este presente se torna nosso única e exclusivamente pela fé. Verdades essas que a Escritura Sagrada nos garantem e nos apontam. Senhor bondoso Deus, olha com amor sobre as pessoas que sofrem, as pessoas que estão doentes, especialmente. Tenha misericórdia, Senhor bondoso Deus, das pessoas que estão doentes espiritualmente. E que o testemunho de cada um de nós possa também servir para trazê-los de volta e acolhê-las em nosso meio. Assim, Senhor, nós te louvamos, pedimos e nos entregamos aos teus cuidados, em nome de Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Amém. Convido a todos para se colocarem de pé e queremos em conjunto orar a oração que o próprio Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Com corações agradecidos, queremos nesse momento, na parte final do nosso culto, ficarmos de pé e seguirmos com o ponto número 16, com o envio. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Não pode
fé, ele obedeceu a Deus e construiu uma barca que ele e a sua família foram salvos. Pela fé, Moisés saiu do Egito sem ter medo da raiva do rei e continuou firme, como se estivesse vendo o Deus invisível. Assim também nós, é pela fé que vamos sair daqui confiantes de que Deus nos ama, protege e ajuda a caminharmos neste mundo cheios de desafios. Vão em paz, que o Senhor fortaleça e aumente a fé de vocês. Nesse momento, gostaria de convidar os colegas pastores para nós, em conjunto, proferirmos a bênção apostólica. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. A plenos pulmões queremos cantar o último hino e no tema da Reforma, composto por Martinho Lutero, Castelo Forte é nosso Deus. Castelo Forte é nosso Deus.
É emoção, né? Emoção ver toda uma congregação cristã cantando forte, com firmeza, esse castelo forte que é o nosso Deus. E nós queremos rapidamente, enquanto o tempo nos permitir, fazer alguns agradecimentos bem breves. Em primeiro lugar, a Comissão de Ação Social da comunidade, por conduzir a campanha de 1 tonelada de bênçãos. Nós queremos agradecer à comissão e também a todos que colaboraram para esse projeto de hoje, que conseguimos, né, com a doação e colaboração de todos aí, 1 tonelada de bênçãos que serão encaminhadas para as casas de assistência aqui ligadas à congregação e também à universidade. E rapidamente, essa turma toda estava desde as 3 horas aqui, ensaiando, né, para conduzir esse louvor fervoroso que nós tivemos aqui. Então, rapidamente, olha só, a Orquestra Sacra da Ubra, a Orquestra Sinfônica Jovem de Ivoti, a Orquestra de Cordas de Sapiranga, ao Coro Sacro da Ubra, ao Coro da CELSP, o Coral da Ubra, o Grupo Harmony de Guaíba, não é? O Grupo Vocal da Comunidade Concórdia de Porto Alegre, o Grupo Vocal da CELSP aqui de Igara e o Coro Juvenil do Instituto de Educação de Ivoti, mais cantores convidados, também músicos convidados. O nosso muito obrigado. Eu gostaria de fazer de uma forma simbólica um agradecimento, e sintam-se em nome de toda a comunidade e também da universidade, reconhecidos e abraçados com esse gesto. Eu gostaria de cumprimentar, dar um abraço no maestro Sr. Benck. Por favor, chega aqui, Sr. Benck. Tem uma história muito bacana para contar. Toda essa ideia toda de juntar esses anjos para cantar e louvar e conduzir o louvor, começou numa coisa muito simples. Eu fui um dia lá na casa do Sr. Benck. Ele é luthier, além de ser o maestro da Orquestra Sinfônica Jovem de Ivoti, um senhor de muita estrada, assim, conduzindo todos os alunos, né, através da música, através do louvor, através dos instrumentos. Então ele é luthier de cordas. E o Sr. Benck, um dia eu fui lá arrumar um cello da nossa orquestra, e ele começou assim, bons tempos aqueles, onde nós juntávamos, né, muita gente para cantar, para louvar, orquestra, coral, né, um monte de gente. E ele lembrou do professor Hans-Gerhard Rothmann, né? E eu tenho uma ligação muito forte com o professor Hans-Gerhard, falecido já, professor nosso de teologia, e o Sr. Benck também. Então, naquele momento, nós começamos lá assim, nos emocionar, não é, Sr. Benck? Lembrando daqueles momentos, né? Eu através de gravações e o professor Benck ao vivo naqueles momentos, e essa emoção começou assim, e daí houve a ideia aqui, mas quem sabe a gente junta, vamos fazer, e surgiu este momento, onde com muita alegria, Sr. Benck, e eu vou abraçar ele, mas isso é um abraço extensivo a todos os maestros, a todos os músicos, a todos os cantores aqui presentes, tá? O nosso muito obrigado a vocês, que são mais do que músicos e cantores. Todos nós aqui somos adoradores do Senhor Jesus. Muito obrigado. Então eu passo agora a palavra ao nosso reitor, pastor Marcos Zimmer, para dirigir uma palavra a todos os presentes. Nosso cordial boa noite a todos que nos assistem também pela Ubra TV. O pastor Grázio falou na mensagem uma fala de Lutero, que ele disse que aqui nesse mundo ele viu só um pouquinho do tesouro, né? Eu acho, pastor Paulo, que com esse canto aqui,
Acho que o canto nos ajuda talvez a imaginar, o sentir um pouquinho do que vai ser esse tesouro na eternidade, com certeza. Foi de arrepiar. Parabéns. Tá? Parabéns a todos vocês e obrigado pela participação. Eu quero cumprimentar a todos, em nome do presidente da nossa congregação, o senhor Augusto Tim, que está aqui presente, a todos os membros da congregação, da CELSP, aos membros das demais congregações vizinhas, aqueles que nos visitam. Eu vejo que nós temos aqui funcionários, professores da nossa universidade, aos nossos colegas pastores, o nosso cumprimento. Enquanto o culto estava acontecendo, eu me lembrei de uma aula que eu tive uma vez no seminário, durante a faculdade de teologia, e o assunto era a reforma. O professor entrou em sala e perguntou aonde foi que aconteceu a reforma, aonde ela surgiu. E alguns, meio desavisados, na Alemanha. Outros disseram, ou a grande maioria da classe disse, começou na igreja. E o professor disse, não, a reforma, ela começou dentro de uma universidade. Era lá que Lutero atuava, como professor. E aí eu fiquei pensando que hoje nós estamos aqui, numa universidade, comemorando a reforma, dentro de uma capela, dentro de uma universidade, e ao mesmo tempo comemorando o aniversário de uma congregação, o aniversário da igreja. Que bonito isso. Eu acho que se Lutero estivesse aqui hoje, ele estaria se sentindo super bem nesse ambiente, com toda certeza. Mas isso nos mostra e nos coloca na frente de nós quantos desafios e quantas responsabilidades nós temos pela frente ainda, enquanto congregação e também enquanto universidade. Essa verdade que liberta, essa salvação pela fé que nós todos pregamos, confessamos e acreditamos, esse é o papel e esse é o desafio da nossa congregação, em continuar firme nessa divulgação, porque muitas pessoas por aí precisam ouvir essa mensagem. E a universidade, ela tem um papel muito importante, porque, como disse o pastor Grázio, a nossa congregação é única nesse sentido. Tem uma grande oportunidade nas suas mãos. Tem aqui na universidade o mundo ao seu dispor, onde esse evangelho e essa salvação devem ser anunciados. Então, com isso eu quero, em nome de todos da universidade, professores, funcionários e alunos, trazer aqui o meu abraço a toda a congregação e dizer que para nós é um orgulho participarmos desse projeto e desse trabalho, e parabenizar a congregação pelo seu aniversário e dizer que podem contar conosco. Continuem contando com a universidade para que a gente possa juntos continuar esse projeto e também colocar a universidade como instrumento de Deus nesse mundo. E como diz o nosso hino da reforma, o verbo eterno ficará, sabemos com certeza, e nada nos perturbará com Cristo por defesa. Nada vai nos perturbar. Essa certeza nós temos. E cada um de vocês tem um papel importante nisso, como membro da CELSP ou como colaborador da universidade. Então, parabéns, CELSP, pelo aniversário, parabéns a todos nós e obrigado a todos pela presença nessa noite. Obrigado. Então eu passo agora a palavra ao nosso presidente da Comunidade Evangélica Luterana São Paulo, para conduzir a sua palavra a todos os presentes. Augusto. Boa noite a todos. Ainda embevecido por essa maravilhosa sinfonia, queremos, em nome da diretoria, agradecer a Deus pelos 104 anos de bênçãos que tem derramado sobre nossa comunidade. Agradecer a todos que obraram para que esse maravilhoso culto de louvor acontecesse. Agradecer a todos vocês pela presença e pelo carinho e pedir que façamos da nossa CELSP uma comunidade cada vez mais unida e mais forte na fé, para que possamos atender aos anseios do nosso Senhor. Convidamos
para que, junto conosco aqui na frente, façamos uma homenagem aos 104 anos da CELSP, todos os membros, todos os irmãos que já foram membros de diretoria e os que atualmente são membros. Por gentileza. E este foi o Toque de Vida deste domingo, trazendo novamente o culto de aniversário da Comunidade Evangélica Luterana São Paulo, a CELSP. 104 anos de trabalho missionário e também celebração da Reforma Protestante, celebrada todos os anos em 31 de outubro. Para conhecer um pouco mais do trabalho luterano em solo brasileiro, visite o site da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, ielb.org.br, ou entre em contato conosco, você já sabe, toquedevida@ubratv.com.br. Um ótimo domingo e uma semana abençoada para você e sua família. Amanhã a gente se vê. Tchau!